Olá, tudo bem? A proposta da reflexão de hoje é falarmos sobre o tema Estado absolutista. A importância de estudarmos esse fato histórico é compreender as formas e os processos que se deram ao longo da constituição do Estado moderno. O Estado absolutista é a primeira fase deste processo. O Estado ele pode ser compreendido como o poder político organizado no centro da sociedade civil. E é nela que acontecem as relações sociais, os conflitos de classe e as disputas ideológicas. O Estado moderno ele surge a partir de um processo de desintegração ou degeneração da sociedade medieval e do sistema feudal. A partir daí, você tem o surgimento de uma nova classe social que irá emergir e, concomitantemente, o surgimento de um novo sistema político-econômico, que é o capitalismo. E a classe social seria a burguesia. Durante o período medieval, a classe dominante era a nobreza, que tinha o apoio subsidiado da Igreja Católica, que era quem sustentava, de uma certa forma, a legitimidade do sistema. No entanto, apesar de ter vivido períodos áureos de prosperidade que vão do século V ao século IX, o sistema medieval, ou melhor, o sistema feudal, ele começa a partir deste momento entrar num processo de decadência. Vale lembrar que entre o século X e o século XV aconteceram que acabaram minando tudo aquilo que havia sido construído ao longo dos tempos, apesar da desorganização que havia no próprio sistema. Nós temos como os principais fatores as guerras intermináveis, como as cruzadas, guerras dos 100 anos, momentos de instabilidade climática muito grande. As pessoas começavam a passar fome, e se não fosse o bastante, a peste bubônica ela acabou por dizimar milhões e milhões de europeus naquele continente. Todos esses fatores, obviamente que eles vão contribuir conjuntamente de uma forma significante na estrutura que havia sido estabelecida. E uma vez que essa estrutura ela já não se sustenta mais, novas organizações começam a ser formadas. E quando um determinado grupo observa que há essa fragilidade da nobreza, cria-se a ideia, então, de criar uma instituição que fosse capaz de fazer com que essas sociedades que estavam vivendo momentos tão difíceis pudessem ter uma recuperação e, por que não dizer, uma superação da realidade em que eles estavam enfrentando. Tendo duas classes, agora, uma decadente, que é a nobreza, e outra ascendente, a burguesia, essas duas classes
econômicas, elas irão se unir em prol de um propósito comum, né? Mudar a condição e a realidade dos seus países. No entanto, havia propósitos mútuos e particulares de cada um. A nobreza tinha interesse em poder e a burguesia tinha interesse em dinheiro, né, em ganhar mais dinheiro. Então, a união entre a burguesia e a nobreza vai proporcionar a facilitação da criação do Estado moderno. E a partir deste momento, o Estado moderno ele começa a ser formado, ele começa a ser estruturado. Durante o período medieval, o Estado ele estava condicionado aos poderes particulares que havia dentro de cada região, de cada feudo. O rei reinava, mas não governava. E agora será estabelecida uma liderança que será responsável por essa organização. E a nobreza, ela soube tirar bastante proveito dessa relação conflituosa na formação do Estado moderno, uma vez que ela consegue implantar como principal liderança que vai controlar este Estado, né? E, de certa forma, beneficiar, favorecendo a sustentação da sua própria classe. É claro que o Estado moderno, dentro dessa nova proposição, que é a absolutista, né? Embora ele tenha muitos poderes, esses poderes eles serão colocados sobre a vigilância da burguesia, que tinha uma importante participação dentro do Estado, uma vez que a nobreza tinha poder, mas a burguesia tinha o dinheiro. E uma das principais coisas dentro dos projetos que foram colocados na estruturação desse novo Estado é um plano econômico e político, né, denominado como mercantilismo. O mercantilismo ele é um plano econômico, um sistema econômico dentro do capitalismo, uma das primeiras formas, né, a ser aplicada, que visa intensificar a comercialização do comércio sobre todas as regiões e, por que não, por todos os continentes. Para tal, um novo projeto vai ser implementado, que são as grandes navegações. As grandes navegações é uma parte complementar do mercantilismo, né, um fato que terá uma significância muito grande dentro deste contexto, que visa buscar novos mercados e assim proporcionar o crescimento, a sustentação de todas as sociedades capitalistas que estivessem engajadas nesse novo projeto de Estado. Na medida em que o Estado absolutista ele vai ganhando forma, né, ele passa a receber, né, a sua base teórica, da qual ele é fundamentado. E temos na figura de Thomas Hobbes um dos principais defensores do Estado. O Hobbes ele entende que quanto mais soberano o Estado for, maiores condições ele terá de tornar a sociedade mais humana e mais racional e, por conseguinte, desenvolvida, né? Esta era a compreensão de Hobbes.
E essas compreensões, elas vão passar também por outros pensadores que serão determinantes na sustentação subsidiária teórica, né, que faz parte do imaginário da sociedade, que precisa absorver a partir de agora essa nova ideia, né, de um novo mundo, de uma nova era, de uma mudança de comportamento e de direitos que irão começar a surgir. Entre outros pensadores, outro também que é Jacques Bossuet, né, que criou uma obra chamada A Política Segundo as Sagradas Escrituras, onde ele defende que o poder do rei, né, era a representação do próprio Deus na terra. Porém, o rei estaria limitado ao poder de Deus, à vontade de Deus. Algo que é muito semelhante ao que é colocado durante a era medieval com o sistema feudal. Então, a igreja, mais uma vez, ela vai ter a sua influência, né, nessa nova formação do Estado que está acontecendo. E o Estado, ele vai sendo convocado a assumir as demandas que requerem, na medida em que os problemas eles começam a surgir. Uma vez que essa burguesia que havia proposto, né, um projeto de grandes navegações em busca de novos mercados, estarão atravessando o oceano, né, para outros continentes, elas têm em mente que nenhum empresário, né, teria uma envergadura suficiente para investir num projeto como esse. E o Estado, ele seria determinante para que um projeto de uma envergadura tão grande como as grandes navegações pudesse acontecer. E todo esse investimento, todo este empenho que houve, seja da burguesia como também da nobreza, fizeram com que as grandes navegações pudessem alcançar, né, lugares bastante distantes, chegando, no caso, ao continente americano, continente africano e continente asiático. Lembrando que nesses continentes, onde eles começaram a explorar, né, traziam da América o pau-brasil, a cana-de-açúcar, metais e pedras preciosas. Na África exploravam o tráfico negreiro, que era bastante lucrativo, assim como também as pedras preciosas. E na Ásia exploravam as sedas chinesas e as especiarias, né? Então, essa comercialização, ela está dentro de uma proposta mercantilista, né, que é bastante abrangente, que possui uma série de regras e que o Estado agora, dentro das suas atribuições, através do poder do rei, com a sustentação da nobreza e da burguesia, né, ele vai centralizar todos esses poderes em si. Então, é criado o Exército Nacional. O Exército Nacional tem como principal função defender as fronteiras e garantir a proteção da sociedade. E a partir de agora, o poder da violência fica sob a tutela do Estado. Ninguém mais poderia fazer justiça com as próprias mãos, porque os indivíduos, né,
eles estariam submetidos a uma lei maior, que é a lei do Estado. A justiça, né, a centralização da justiça, onde as leis seriam estabelecidas de uma forma uniforme, tendo abrangência a diversas regiões, assim como também os impostos, visto que cada feudo possuía suas taxas, seus impostos. Agora esses impostos serão centralizados no intuito de poder ser direcionado à sociedade como um todo. Além disso, temos a formação de um corpo burocrático. O corpo burocrático é a administração do Estado, que é responsável pela sua organização, né? A unificação das moedas, vista que cada feudo também possuía sua moeda própria. A unificação dos pesos e medidas pela mesma forma. Os pesos eles poderiam ser negociados em valores diferentes de acordo com a região em que ele se encontrasse, e uma moeda, assim como uma medida que servia para um, não teria o mesmo valor para outra região ou para outro feudo. E o Estado, dentro desse processo de centralização do poder, ele se torna um Estado muito forte. Ele é responsável pela produção, pela circulação de bens e serviços na sociedade, né? E isso vai dar ao Estado poderes muito grandes. Contudo, é ainda dentro do Estado absolutista que começam a surgir a ideia da separação entre o público e o privado, algo que estava sendo estabelecido em diversas regiões, em diversos estados, na medida em que eles iam se organizando. Porém, com a emergência da França sobre o governo de Luís XIV, onde o Estado ele ganha um status, né, de extremidade, né? O Estado, e essa nova forma, né, em que o Estado ele passa a controlar tudo que já incomodava, passa a incomodar ainda de uma forma mais demasiada, principalmente a burguesia, que também tinha interesses na mudança da forma de Estado. O Estado absolutista ele foi responsável ao longo do tempo da sua existência por uma série de contenção de revolta dos camponeses, né, protegendo os interesses da nobreza. E foi ele também o grande responsável pelo processo de acumulação primitiva do capital. Contudo, ele será substituído futuramente, né, tornando-se um Estado burguês. Por enquanto é só, ficamos por aqui e até o próximo vídeo. Obrigado pela atenção.